Eu descobri que estou no transtorno do espectro do autismo, recebi um diagnóstico e tenho um laudo diagnóstico que faz uma série de recomendações e prescrições, mas o poder público não acata, não respeita o que disse meu médico no meu laudo. O que fazer? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão na descrição. Tem muita gente que tem um laudo que é mágico, que serve para absolutamente tudo. Estou falando isso a propósito da pergunta que eu fiz no início. Muita gente me faz essa pergunta, muitos servidores me apresentam laudos que parecem que são muito completos, parecem que são barba, cabelo e bigode, sabe aquele laudo super completo, que a pessoa tem a intenção que ele sirva para várias coisas? Pois é, este tipo de laudo não adianta muito a pessoa com deficiência no exercício de direitos. E eu vou te explicar por quê neste vídeo. Mas antes, eu queria te pedir que se inscrevesse no canal, que desse um like, porque quando você dá um like, você informa para o YouTube que você gostou do vídeo, e aí ele mostra o vídeo para cada vez mais pessoas, e isso ajuda muito a gente. E é claro, se você achar que o vídeo foi útil ao final, que você compartilhe ele com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Então vamos lá. De que tipo de laudo que eu estou falando? Eu estou falando, veja se você que é autista, que tá me acompanhando aqui, que já correu atrás de médico, se você se identifica com o que eu vou dizer aqui. Qual o tipo de laudo? Barba, cabelo e bigode, que na verdade não serve para nada. É o laudo que diz assim, olha, fulano de tal tem aí uns sintomas de autismo, tem estereotipias, tem rigidez cognitiva, tem interesses muito específicos, né? Ele tem um prejuízo aí da comunicação social, ele tem a reciprocidade social meio comprometida, ele tem TEA, transtorno do espectro do autismo, CID tal, aí coloca CID-10 e CID-11 e tal, e depois vai colocando assim, precisa de não sei quantas terapias, precisa de adaptação laboral, aí coloca todas de uma vez, todos os tipos estão ali, redução de jornada da home office, não sei o que, coloca tudo. Precisa de adaptação para a realização de prova de concurso, já coloca ali também. É compatível com todas as funções públicas. E por fim, ainda coloca, olha, e este laudo ele não pode ser contestado por outro médico porque é crime, porque é infração disciplinar, porque tem a resolução do CRM que diz isso, tem não sei o quê. E aí que é para constranger outras pessoas, outros médicos que venham apreciar aquele diagnóstico, para impedir que esses médicos neguem eficácia e vigência àquele diagnóstico que está ali naquele relatório médico. Agora, você quer saber por quê que esse laudo maravilhoso, que serve para tudo, ele não funciona? O primeiro motivo é o seguinte, a avaliação da deficiência para o exercício de direitos está a cargo do poder público. O poder público é que avalia a deficiência para os fins de conceder direito. Então, se você é TEA, transtorno do espectro do autismo, se você é autista e quer se aposentar PCD, com menos anos de contribuição e menos anos de trabalho, quem vai reconhecer essa deficiência é o poder público numa avaliação médico-funcional. Ou é a Previdência, se você for do regime geral de Previdência, a Previdência Social Brasileira, ou então vai ser a autoridade pública da entidade do ente para o qual você trabalha. Né? Se for, por exemplo, uma instituição pública que tenha um caixa próprio, um regime próprio de previdência, é o médico desse regime que vai te avaliar. E ele tem que concordar que você é pessoa com deficiência. Porque senão ficaria muito fácil, gente, porque, veja, eu acredito que é a minoria, eu sei que muitos de vocês ficam indignados. Por que um médico profissional que me avaliou disse que é assim as coisas, e o outro médico que vai me avaliar público pode dizer que não, que eu não sou deficiente, que não é nada desse jeito. É porque, embora seja a minoria dos casos, existe possibilidade de fraude, gente. Porque se fosse só apresentar um laudo, pronto, já está aposentado.
Só apresentar um laudo, pronto, já tem uma adaptação laboral, né? Sem nenhuma outra instância para poder conferir se aquilo é verdade, se aquilo é pertinente. Isso daria aso a muitas fraudes. Bastaria a pessoa conseguir um laudo que já exerceria o direito. Seja o direito a uma isenção tributária, seja qualquer direito. Então, é imprescindível, e a lei prevê que o poder público deve avaliar a deficiência e que essa avaliação ela é médico-funcional e é biopsicossocial. Então, gente, e outra coisa, o poder público também tem que avaliar qual é o nível e o grau dessa deficiência, porque dependendo do direito que você vai exercer, importa qual é o grau. Se for um grau mais severo, mais grave, né, você tem, por exemplo, no direito previdenciário, aposentadoria PCD pela LC 142. Se a deficiência for grave, se aposenta em menos tempo ainda. Se for moderada, aposenta num tempo médio. E se for leve, aposenta, né, também bem mais cedo do que uma pessoa típica. Então, essas coisas têm que ser avaliadas. Então, como é que eu faço para evitar que aquele médico do poder público, ou aquela junta médica que vai me avaliar, para que ele não dê pau, para ele não concluir que eu não sou pessoa com deficiência? É fazer um laudo bom, gente. O laudo bom não é um laudo que fica exigindo coisas. Eu acho que nem é papel do médico ficar falando que a lei tal, porque tem médico que cita a lei. Segundo a lei tal, ele tem direito disso. Médico não é advogado, o médico não tem que falar disso, dessas coisas. Eu sei que muitos falam até a pedido do cliente, do paciente, mas é impertinente, porque isso não adianta, não resolve. Se a junta médica tiver de não reconhecer a deficiência, o médico pode falar o que quiser. O médico pode até ameaçar de prisão o outro médico que vai reavaliar se ele discordar da conclusão do médico anterior. Não vai adiantar nada. O reconhecimento da deficiência diante do poder público acontece ali, diante de uma junta médica oficial ou de uma comissão multiprofissional que realiza a avaliação biopsicossocial. Então não adianta. O que você precisa? O que o médico precisa fazer? Ele precisa detalhar a condição daquela deficiência manifesta naquele indivíduo com um nível minucioso de detalhamento, de modo que a junta médica que for avaliar não tenha como infirmar, ou seja, não tenha como ir contra aquele diagnóstico que foi dado, porque ele está muito bem dado. E a maioria dos casos, como eu te disse, as pessoas descrevem sintomas clássicos do autismo, pode ser qualquer autista. Na maioria dos laudos relatórios, os médicos colocam sintomas clássicos. Os médicos não se dão ao trabalho de individualizar o autismo naquele indivíduo, detalhando todas as circunstâncias em que, na vida do dia a dia daquela pessoa, as suas funções são impactadas. Não fala quais são as limitações que aquele indivíduo tem. Parece assim que o médico nem conhece o indivíduo. Aquele laudo poderia ser para qualquer pessoa. Mas a junta médica que vai conferir se aquele laudo é verdadeiro, se aquele diagnóstico foi bem acertado, ela sabe que o diagnóstico de autismo é clínico. Você só consegue dar diagnóstico de autismo fazendo observação. E observação prolongada, não é 10 minutos de anamnese para você saber se uma pessoa é autista ou não. Tem que atender aos requisitos do DSM, tem que explicar por quê, como é que chegou àquela conclusão e quais os impactos. Porque senão, o médico da junta médica vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, parece que esse médico não conhece direito esse paciente, não. Esse médico está falando só que ele tem estereotipia, nem diz qual é, que ele tem rigidez cognitiva, não diz como é que se manifesta, está dizendo que ele tem falta de reciprocidade social, mas não diz como que isso acontece, não fala nada quase. Então, assim, eu acho que esse laudo aqui foi fajuto. É assim que eles pensam mesmo, gente. Então, é um laudo bom, robusto, detalhado, é que aumenta a chance de você conseguir que a junta médica concorde e reconheça a sua deficiência para o exercício de qualquer direito previsto em lei. Depois, seguinte, aí tem esses laudos que tem inclusive dizendo que precisa de adaptação para a prova de concurso, mas não diz qual. Qual é a adaptação? Aqui no escritório a gente dá consultoria para concurseiros que prestam concurso na cota PCD. A gente dá consultoria por edital. O cara contrata a gente para assessorá-lo naquele edital em particular. Ah, delegado federal, ok, vamos te assessorar.
E aí a gente ajuda com uma plataforma de médicos conveniados a essa pessoa a obter os laudos melhorados, mais detalhados, né? Porque às vezes a pessoa não consegue, mas ela tem um tanto de informação, de laudos esparsos. Ela tem receitas médicas, ela tem relatórios médicos de várias épocas da vida, ela tem uma avaliação neuropsicológica, a gente pega essa documentaiada toda e aí a gente pede que o cliente, né, o paciente, ele descreva para a gente quais os incômodos que ele tem com o autismo, o que acontece na vida, o que ele sente. E aí a gente pega essas informações, passa aqui numa inteligência artificial poderosíssima, né? E aí a gente consegue um substrato, um detalhamento da condição daquele cara. A gente manda para o médico, marca uma consulta dele com o médico conveniado e aí dá uma melhorada nesse laudo, né? Que é para depois não ter... E em concurso público você tem que tomar cuidado, né? Que você, ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para tornar o laudo tão robusto e detalhado o suficiente para que a junta médica não negue que ele é deficiente, ou deixe de reconhecer a deficiência, mas também tomar cuidado para que não conste no laudo coisas, informações que possam vir a ser interpretadas como incompatibilidade para o cargo do concurso que ele vai prestar. Então, é uma faca de dois gumes, tem que tomar um cuidado danado para fazer isso, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega um primeiro laudo para o indivíduo se inscrever nas cotas. Se o indivíduo precisar fazer uma adaptação da prova, ou mais tempo para a realização da prova, a prova num recinto com iluminação mais tênue, uma prova num recinto sem barulho e tal, aí a gente vai fazer um outro laudo especificamente para as adaptações, porque o laudo tem que fundamentar, porque só tem direito à adaptação quem demonstra a necessidade da adaptação para fazer a prova, gente. Não é só falar, eu tenho um diagnóstico, me adapta aí para mim. Não, tem que provar. Então tem que ter um laudo exclusivamente para dizer, para detalhar os motivos pelos quais aquele autista precisa daquelas adaptações. Então não adianta você fazer um laudo para tudo. É um laudo para cada coisa. E aí um laudo mais detalhado para o final do concurso, quando ele tiver aprovado em tudo, para ele apresentar para subsidiar os médicos ou a comissão da junta médica ou a comissão biopsicossocial na hora de avaliar e reconhecer a deficiência daquele indivíduo. E outra coisa que eu estou vendo que é muito frequente nos laudos atuais é ameaças legais. Não, porque esse laudo não pode deixar de ser reconhecido, porque senão da cadeia, porque segundo a lei tal, segundo a resolução tal do CRM ou do CFM, eu não sei, tem isso, agora estão colocando no laudo, já advertindo que o outro médico não pode. Isso não adianta, gente. Não adianta, porque a própria lei prevê que quem vai reconhecer, e tudo quanto é lei, tá, gente? É lei da pessoa com deficiência, é lei previdenciária, quem vai reconhecer a deficiência é o poder público, na hora de conceder o direito. Então não adianta o laudo particular. Então, como é? Você já ouviu, certamente assistiu vídeos meus, dizendo que muitos médicos, junta médica recusa, nega a deficiência, e aí a gente vai para a justiça para desfazer aquela conclusão. Mas é porque, quando você vai passar por uma junta médica e você apresenta para a junta médica um acervo de documentos muito robustos, muito detalhados, né, que descrevem a situação da sua vida enquanto pessoa com deficiência, e esta junta médica nega em 20 minutos ali de análise, né? Porque eles te analisam 20, 30 minutos, e nega aquilo que você construiu uma vida inteira de relatórios médicos, aí a gente vai concluir que a junta médica não fundamentou direito, porque aquela opinião da junta médica que nega que você tem deficiência, aquilo está menos bem fundamentado do que a documentação que você apresentou. Aí você vai para a justiça, para o juiz ver a diferença da qualidade do laudo da junta médica e do seu, entendeu? Agora, quando eu falo em qualidade, é em detalhamento de condição. Não é fazer ameaça, dizer que tem direito. O médico não tem que dizer que tem direito. O médico tem que detalhar a situação para evidenciar que ali tem um direito. O médico não precisa citar artigo de lei para dizer isso. Aliás, eu acho até que... Eu não tenho certeza não, tá, gente? Nenhum médico nunca me falou isso, não. Eu conheço vários médicos que trabalham no poder público, inclusive peritos, mas nenhum nunca falou nada sobre isso. Mas eu tenho a impressão que alguém pode até ficar ofendido, né? Que pega um médico, um laudo do colega, que está ameaçando que se alguém disser que aquele laudo não é,
que não é verdade aquele bilhete que vai ter consequência legal. Então, eu não acho de bom tom, né, esses laudos barba, cabelo e bigode que servem para tudo. É um laudo para cada situação específica. Tanto é que aqui, às vezes, um cliente, a gente deu assessoria para ele fazer um concurso, ele passou no concurso. Aí depois ele quer fazer uma adaptação laboral, depois que ele está um tempo no serviço, ele quer fazer uma redução de jornada. Aí ele vem aqui, conversa com a gente e a gente fala que vai arranjar outro laudo para ele. Por quê? Porque aquele laudo foi para entrar no serviço público. Agora, você está querendo uma adaptação, uma redução de jornada. Você só descobriu que você precisa de redução de jornada depois que você começou a trabalhar. Que você viu que aquilo estressa, que o dia a dia do exercício da atividade gera a necessidade de saúde de reduzir a jornada. Então, essa realidade não estava presente quando você apresentou o laudo para entrar no serviço público, para participar na cota PCD. Essa realidade da necessidade da adaptação laboral só surgiu depois que você já estava trabalhando. Então, você precisa de uma outra análise. Aquele laudo anterior não vai servir para uma situação futura. Então, não existe laudo, barba, cabelo e bigode que serve para tudo. Tem que ser um laudo para cada situação e laudo bom é laudo com muito detalhamento da condição daquele paciente, daquela pessoa com deficiência em particular. Eu peço a você que, caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, dê um like, porque dando like, o YouTube mostra para mais gente o vídeo. Clique no sininho para ser notificado de outras produções.